E aí, gente, beleza? Mais um vídeo aqui sobre Go. A gente vai falar de um assunto meio DevOps, mas também tem muito a ver aqui com o projeto em Go, o projeto que você vai criar ali em microserviço ou até em um monolito mesmo, que é basicamente uma forma de você não perder requisições enquanto elas estão sendo executadas e por algum acaso você precisa derrubar a aplicação ou acontecer algum problema e as aplicações, os pods, seja lá onde você estiver rodando, eles precisam ser derrubados. Então, como assim, né? Vamos supor que você está recebendo um monte de requisição de uma vez. Essas requisições demoram cerca de 5 segundos para processar, que é muito tempo, mas vamos considerar esse valor. Imagina agora se está processando ali umas 50 requisições e a sua aplicação começa a receber um sinal para derrubar. Vamos supor que está dando algum problema no seu cluster de EKS, ou no seu cluster de Docker Swarm, ou tá dando algum problema na sua EC2 e você vai precisar derrubar a sua EC2, alguma coisa do tipo. Você precisa parar a requisição, parar o projeto. Nesse jeito, se você fizer isso, todas essas 50 requisições vão derrubar de uma vez e não vão terminar de processar. E dificilmente você vai ter acesso a elas, porque você vai ter só o log de como ela estava sendo executada, só que ela foi parada do nada e a pessoa que chamou sua requisição vai tomar 500. E uma das formas de você poder resolver isso, não só em Go, em qualquer linguagem de programação, mas a gente vai aprender aqui em Go, é o Gracefully Shutdown, que basicamente você vai poder derrubar as aplicações, só que você esperar um tempo para que as transações, requisições que estejam acontecendo em andamento terminem de ser executadas. Então vamos pro vídeo e vamos aprender sobre isso. Então vamos lá, vamos aplicar aqui o cenário novamente do que eu tava falando antes. Vamos supor aqui que você tem uma requisição, certo? Então eu vou até tirar aqui esse cara, vou comentar essas linhas daqui de baixo, pra gente ver como seria uma aplicação sem o Gracefully Shutdown, tá? Aqui seria um router.run na porta 8080 aqui, por exemplo, e eu teria esse run, beleza? Se eu rodar aqui a minha requisição, então vamos supor aqui que eu tenho uma aplicação que tem uma rota teste, /teste, ele é um get, beleza? E aí eu tô rodando ele aqui, só que essa requisição ela demora 4 segundos para executar. Então eu fui lá, chamei essa requisição, só que dentro desses 4 minutos quebrou alguma coisa no meu cluster e derrubou a minha aplicação. O que vai acontecer com a pessoa que chamou a requisição, né? Então ó, eu vou rodar a aplicação e derrubar ela, tá? Então eu vou chamar a requisição e vou derrubar. Na hora que eu derrubar, ó, ela parou de funcionar, ó, could not get a response, ou seja, a pessoa perdeu todo o acesso, ela nem recebeu resposta, não aconteceu nada, ela nem viu o que estava acontecendo, né? Então se eu rodar aqui de novo, ó, vamos chamar a requisição, como demora 4 segundos, ele vai esperar o time.sleep e vai retornar um 200, beleza. Agora se eu chamar e parar a requisição, olha lá, ó, que not get response, ou seja, a pessoa nem fica sabendo o que está acontecendo. E aí que vem o ponto do Gracefully Shutdown. Como o nome já diz, é você desligar o seu projeto de uma forma mais elegante, vamos assim dizer. É uma forma de você esperar processar o que está sendo executado no seu projeto antes de derrubar tudo e matar todas as conexões. Isso quer dizer que, se você consegue basicamente receber a requisição, e enquanto ela está processando, você receber um sinal do sistema operacional falando para derrubar o projeto, você fala assim, tá bom, eu vou derrubar o projeto, mas espera um pouquinho, sabe? Desse jeito. Claro que se você derrubar a instância e tirar lá da tomada, vamos supor assim, se der um terminate, bem possivelmente ele não vai funcionar, né? Aqui é para basicamente quando o sistema operacional manda um sigterm, um sigquit para a aplicação falando assim, ó, eu vou derrubar a sua aplicação, vou derrubar seu processo, então faz alguma coisa aí, senão eu vou derrubar aqui. Então o Gracefully Shutdown é basicamente isso, ele vai receber, vai ficar ouvindo os sinais do sistema operacional. Quando o sistema operacional mandar um sinal de sigquit ou sigterm, ele vai falar assim, tá bom, espera um segundinho aí, só para terminar de processar o que está processando, e aí você pode terminar o meu processo. Então é basicamente isso, de forma muito simples, é assim que se explica o Gracefully Shutdown, beleza? Então vamos ver, como que a gente faria, né? Aqui nesse caso, a gente executou aqui com o router.run na porta 8080, que é o jeito normal de executar, só que aí a gente vai fazer de um jeito diferente agora, tá? Aqui eu criei uma função Gracefully Shutdown, que ela vai receber o router, que no caso é o router do Gin, mas pode ser um router de qualquer framework que você estiver utilizando, GoXi, GoFiber, Gorilla Mux, qualquer um que você estiver utilizando, desde que ele implemente o HTTP Handler, né, que é uma interface que serve HTTP, que a maioria deles, se não, na verdade todos, tem que ter essa dependência por debaixo dos panos, né? Então qualquer framework você vai conseguir utilizar, mesmo se você estiver criando sem nenhum framework, estiver criando só com código idiomático ali do Go, né? Então você consegue utilizar, você vai mandar a porta que a aplicação vai rodar nesse caso, e um channel error. Por que um channel error, né? Eu vou explicar já, tá? Mas um channel error, como o nome já diz, para receber um erro, mas também para segurar a aplicação. Então, o que vai acontecer, né? Eu vou criar um HTTP server, que basicamente ele vai utilizar a porta que você mandou e também o handler que você me enviou por parâmetro, tá? Com esses dois caras, eu vou
aqui que vem a cereja do bolo, né? O Go, ele tem um pacote chamado Signal. E o Signal.notify_context, ele vai receber alguns parâmetros. Primeiro, o context, como toda aplicação, se você quiser mandar um context montado, aqui eu não tenho nenhum, mas eu poderia mandar um contexto aqui da requisição HTTP, né? Então eu poderia receber por parâmetro aqui do meu handler, se eu quisesse. Mas aqui o background funciona muito bem também. E aí, eu vou falar assim, ó, beleza. Com esse sig_context, eu vou falar que eu quero receber o parent, que é o context.context, e ele fala assim, ó, me manda todos os sinais que você quer que eu te notifique quando eu receber. Então esse pacote Signal, com essa função Notify Context, você passa todos os sinais de sistema operacional que você quer que você seja acionado quando o projeto receber esse sinal do sistema operacional, tá? Então quais serão os sinais? OS Interrupt, SIGTERM, SIGQuit, ou seja, qualquer um desses 3 sinais que acontecerem, essa Notify Context vai me mandar uma requisição nesse contexto. Então é basicamente aqui um channel, né, que ele me manda aqui. É como se fosse um channel, então vou saber pelo contexto aqui, nesse caso é um contexto de channel, que ele vai falar assim, tá, quando acontecer um interrupt, um SIGTERM, um SIGQuit, eu vou receber um sinal de done no meu contexto, e eu vou conseguir ouvir aqui por ele, por context.done, eu não vou conseguir saber que isso aconteceu. Só que, e se eu não receber? É por isso que a gente utiliza channel aqui também, tá? Se a gente não receber, a gente tem que jogar a aplicação para ela começar a executar, ou seja, eu tenho que fazer a requisição, o projeto subir, a minha rota começar a funcionar. E aí eu coloco as duas coisas em goroutines. Então eu falo assim, ó, eu vou trigar essa goroutine e ela vai ficar ouvindo 3 sinais diferentes. Ela vai ficar ouvindo o REST Interrupt, SIGTERM, SIGQuit. E ao mesmo tempo vai ter uma outra goroutine rodando a aplicação. Vai ter uma outra goroutine ouvindo as requisições nessa rota 8080 que eu tô recebendo. Isso quer dizer que eu vou ter 2 processos acontecendo ao mesmo tempo. Enquanto a minha aplicação tá ali processando, enviando a requisição, recebendo a requisição, do outro lado vai ter uma goroutine só esperando um sinal do sistema operacional falando que vai derrubar aquele serviço. Quando acontecer esse sinal, ele vai trigar esse contexto falando assim, ó, apareceu um sinal, o que eu faço agora? E aí que ele vem aqui pra baixo, ele vai falar assim, ó, recebi um sinal de shutdown, eu tô desligando aqui, eu tô saindo. Então ele vai falar o seguinte, ó, qual é o timeout pra eu poder esperar? Mas por que isso daqui? Isso aqui eu tô deixando fixo, mas o melhor é você colocar como variável de ambiente, tá? Você coloca lá a variável de ambiente que aí você muda o timeout para poder fechar a aplicação. Então aqui eu deixei fixo 5 segundos, mas poderia ser 10, poderia ser o tempo que você quiser. Ah, mas Otávio, como que eu vou saber qual tempo que é melhor? Aí depende do tanto que a requisição no seu projeto demora. Se a média de requisições no seu projeto demora 10 segundos, você não vai colocar um timeout de 5 segundos, porque não vai fazer sentido. Então, se você demora ali 5, 6 segundos para executar a sua requisição, coloca 10 segundos. Se demora nem 1 segundo para executar, coloca 3, 5 segundos, que às vezes pode ter muita requisição processando e é bom ter um tempo a mais, né? Então aqui você coloca o timeout que você quer para que quando o sistema operacional falar assim, ó, eu vou desligar seu projeto, o que eu faço agora? É esse tempo que ele vai esperar as requisições que estão processando terminarem, tá? Então, com isso ele vai criar um contexto com timeout, colocando assim, ó, o timeout que eu vou esperar é de X segundos, nesse caso 5 segundos. Então ele vai criar um novo contexto aplicando esse timeout em questão, tá? Poderia reutilizar esse contexto aqui de cima, ao invés de criar uma partir do background, vai funcionar da mesma forma, beleza? Que ele vai criar um outro contexto com um novo timeout. E aí, com esse timeout, eu vou falar o seguinte, na hora que terminar a requisição, eu vou dar um stop, ou seja, eu vou parar de ouvir novos sinais, porque não faz sentido, eu já recebi o sinal de SIGTERM, eu não preciso ficar continuando ouvindo, então eu posso parar de ouvir do meu Notify Context. Eu vou cancelar o meu timeout, ou seja, quando terminar eu vou fechar esse timeout, esse contexto de timeout, porque eu não vou precisar mais também. E eu vou fechar o canal de requisição, ou seja, eu vou fechar o canal de erro aqui nesse caso. Eu vou falar assim, aplicação, fecha, a aplicação para de funcionar, para de ficar esperando um sinal, porque a gente vai desligar a aplicação, é tipo isso, sabe? O main.go vai estar só esperando um sinal nesse channel error para falar assim, tá, eu desligo, eu continuo a requisição, eu continuo o método ou não. E esse close ele vai falar assim, ó, recebi um SIGTERM aqui, fecha a requisição, fecha o main.go porque não tem mais o que fazer, mais ou menos isso, tá? Então ele vai executar em defer para só quando eu terminar, e aqui vem o ponto, tá? Com esse pacote server aqui, que ele vai vir de HTTP server também, ele vai falar assim, ó, a partir desse server aqui que eu recebi, que eu criei por parâmetro que você me mandou o handler, eu vou falar para ele desligar. Eu vou falar para ele desligar depois de quando? Depois do meu context timeout, ou seja, depois dos meus 5 segundos. Depois de 5 segundos, eu vou parar de ouvir requisição. Eu vou falar pro meu server parar de ouvir requisição, porque eu não posso mais ouvir requisição, porque eu não posso receber mais chamadas, já que eu tô desligando a minha aplicação, tá?
Então eu vou parar totalmente, e aí se acontecer algum erro eu vou printar e vou depois falar shutdown completed, beleza? Então vamos testar agora esse cara, vamos ver como funcionaria, né? Como que a gente utilizaria ele? No meu in.go vai seguir a mesma regra, gin.default ou algum outro router que você estiver utilizando. Eu vou criar um channel error com o canal de erro, tá? Para eu poder prender a minha aplicação. E aí eu vou falar assim, ó, cria essa Gracefully Shutdown como Goroutine. Aqui não precisa ser Goroutine, eu poderia deixar sem, já que esses dois já estão como Goroutines, tá? Só que funciona da mesma forma, porque eu vou segurar a execução do main.go aqui nesse cara. Então se você não sabe como funciona a channel, eu vou deixar aqui no card, beleza? Basicamente, a gente, com essa setinha aqui, a gente fala assim, ó, eu só vou sair dessa linha quando eu receber um sinal nesse canal. E quando eu receber um sinal nesse canal, eu vou atribuir o resultado nessa variável erro, beleza? Então, enquanto eu não receber o sinal, eu não vou sair daqui. Então, quem manda esse sinal? Context.done. É ele que vai falar pro main.go seguir a vida caso alguma coisa acontecer. E aí, se acaso alguma coisa acontecer, ele vai printar e vai seguir a vida, beleza? Então agora com 4 segundos configurado e 5 segundos de timeout, eu vou chamar minha requisição e vou parar ela. Ah lá, received a shutdown signal. Tá vendo que ele não parou? Aqui tá esperando, retornou 200, retornou a requisição e aí sim deu shutdown completed. Só que se agora você coloca 2 segundos aqui de timeout, que é menos do tempo da minha requisição, e mandar rodar a aplicação novamente, eu mandar a requisição e parar aqui, ó. Então ele não vai dar tempo, ele vai terminar, então ele vai parar a requisição e aqui ele não vai receber uma resposta. Ou seja, aqui a gente consegue fazer com que a aplicação espere tudo acontecer para depois ele parar. Então aqui eu vou mandar a requisição e parar aqui o projeto. Parei o projeto, ele está esperando e ainda processando. Retornou 200 para o cliente, terminou o que aconteceu e aí sim ele fechou a aplicação, beleza? Então fica bem melhor, você não perde a requisição quando está fechando o projeto. E principalmente quando você está em clusters, é muito comum os pods caírem ou alguma coisa acontecer, porque é isso que tem que acontecer mesmo em microserviço. Então é bom sua aplicação não perder informação, porque isso sempre vai estar acontecendo, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo bem interessante aqui sobre DevOps também, mas que é algo que fica muito legal em qualquer projeto, e não só em rotas, é porque em rotas fica mais fácil de ver acontecendo, né? Mas em CLI também vai funcionar muito bem, em qualquer coisa que você colocar aqui, tá? Só é uma forma diferente de aplicar, porque aqui eu dou um kill na rota e etc. Só que o fato de você receber rotas e sinais do sistema operacional funciona de qualquer forma, independentemente se está usando CLI, se não tá, se está usando rotas HTTP, gRPC, não importa, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nos vemos no próximo vídeo em Go e até a próxima. Falou!